Aí, pessoal, tá gravando, então estamos aí na disciplina Processo do Trabalho, né, com a árdua, né, e muito complexa missão aí de substituir a professora Janaína, né? E como a gente havia conversado na aula anterior, né, no nosso encontro anterior, a professora Janaína havia parado justamente na análise dos procedimentos ou ritos do processo do trabalho. E ela já havia comentado com vocês as peculiaridades do rito sumário, né, as peculiaridades do rito sumaríssimo, e tinha ficado justamente para ser analisado as peculiaridades do rito ordinário. Pessoal, e o rito ordinário, como ele é o rito mais complexo aí do processo do trabalho, mais extenso, né, com mais atos processuais, né, nós não vamos só falar de peculiaridades, né, nós vamos analisar, então, toda a sequência de atos processuais, né, todo o procedimento, portanto, ordinário aí do processo do trabalho. E para isso, gente, né, eu preparei um arquivo do Word, né, mandei para vocês aí no WhatsApp, e eu vou compartilhar a tela desse mesmo material, porque é um material que a gente vai seguir, então, daqui para frente, né? Bom, pessoal, olha só, a gente poderia até fazer um esquema gráfico, né, com a sequência dos atos processuais. Porém, se a gente fizesse um esquema gráfico, eu acho que ficaria muito simplista, muito simplificado, né? A gente não conseguiria, de fato, no esquema gráfico, abarcar todas as nuances aí do procedimento ordinário. Então, o que eu optei? Fazer aí esse arquivo do Word com a sequência dos atos, né, processuais, procedimentais, mas não na forma de esquema gráfico, porque isso permite, então, que a gente detalhe ato processual por ato processual as peculiaridades, né, de cada um deles. E depois que a gente terminar, né, de analisar toda a sequência dos atos processuais, aí a gente monta um esquema gráfico, né? A gente monta um esquema gráfico mostrando aí, de fato, a sequência, né? Porque também, né, o esquema gráfico ele é importante à medida que ele facilita a visualização e a memorização, né? Quem tem memória fotográfica aí, né, é muito bom trabalhar com esquema gráfico porque visualiza o procedimento, né, como um todo, os atos, né, na sequência aí e acaba gravando, então, de forma melhor, né? Mas a gente deixa esse esquema gráfico aí para o final do procedimento, porque aí a gente já vai ter analisado ato por ato e a gente já vai ter visto a peculiaridade de cada um deles aí. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos começar aí a análise do nosso material, né? Como a professora Janaína já havia dito para vocês, né, o processo do trabalho ele tem 3 procedimentos, né? Ele tem um procedimento sumário, que são para as causas aí de até 2 salários mínimos. Ele tem o procedimento sumaríssimo, que é para as causas de até 40 salários mínimos, e ele tem o procedimento ordinário, que são aí para as causas, né, de mais, acima de 40 salários mínimos. E o grande exemplo aí de procedimento ordinário, né, que dado o valor da causa, é aquele processo que eu mandei para vocês da Raquel Sherazade, né, aquela reclamação trabalhista, né, da Raquel Sherazade contra o SBT, em que ela pede 19 milhões de reais. Claramente, né, aquele processo, ele tramita, então, dado a enormidade do valor da causa, pelo procedimento ordinário. Pessoal, existem diferenças entre esses procedimentos, né, sumário, sumaríssimo e ordinário, mas a verdade é que são pequenas diferenças, né? E com a reforma trabalhista de novembro de 2017, essas diferenças que já eram pequenas, que já eram poucas, foram diminuídas mais ainda, né? Então, hoje, o procedimento, né, os procedimentos em geral aí da Justiça do Trabalho, eles estão bem aproximados entre si, né? Eles são bem realmente parecidos entre si. Mas ainda existem algumas diferenças
e a gente vai pontuar essas diferenças, né, ao longo do estudo do procedimento ordinário, né? Quando tiver diferença, eu vou falar, olha, o procedimento ordinário é assim, né, enquanto que os demais procedimentos, sumário e sumaríssimo, são de outro jeito aí, né? A gente vai pontuar essas diferenças, mas já eram poucas e com a reforma trabalhista de novembro de 2017, né, reduziu ainda mais, né, essas diferenças. Bom, pessoal, mas vamos começar então o nosso procedimento ordinário, né? E qualquer dúvida aí, né, qualquer necessidade de visualização, sigam aí o procedimento o processo, né, da Raquel Sherazade, que, dado o valor da causa, ele tramita aí sobre o procedimento ordinário. Bom, pessoal, e a primeira coisa sobre o procedimento ordinário é a previsão normativa dele, né? Olha só, o procedimento ordinário, ele está previsto no artigo 839 e seguintes da CLT. Então, tudo que a gente vai falar a partir de agora, né, é baseado aí no artigo 839 e seguintes da CLT, né? Então, se vocês depois tiverem oportunidade de pegar a CLT aí, né, estudem do artigo 839 para frente, é onde está o procedimento ordinário. Bom, e como todo processo, né, como todo processo judicial, claro que o procedimento, né, ordinário, ele também começa pela petição inicial, né, que na verdade a gente costuma chamar aqui na Justiça do Trabalho, né, não propriamente de petição inicial, a gente fala até o nome de reclamação, né, trabalhista aí, né, a petição inicial, ela é conhecida como reclamação trabalhista. Pessoal, e essa petição inicial, ela segue aí, né, as regras, né, trazidas pelo artigo 319 do CPC de 2015, combinado aí com o artigo 940 da CLT, né? E relembrando aí o que vocês já estudaram no processo civil, o artigo 319, e que se aplica também à seara trabalhista, à petição inicial trabalhista, à reclamação trabalhista, exige lá o endereçamento para o juiz competente, exige a qualificação das partes, né, e o nome da ação, e, em geral, na Justiça do Trabalho, a gente chama justamente de reclamação trabalhista, exige a exposição dos fatos e do direito, exige os pedidos, né, exige os pedidos aí, né, e quanto mais qualificado for o pedido, quanto mais certo e determinado for o pedido, melhor, né? E também exige o valor da causa. Então, esses são os requisitos básicos de toda e qualquer petição inicial, inclusive aqui na seara trabalhista, né, do procedimento ordinário. Então, endereçamento para o juiz competente, qualificação das partes, né? Qualificação da ação, né, nome da ação, que a gente chama sempre de reclamação trabalhista, exposição dos fatos e do direito, pedido certo e determinado e valor da causa, né? Esses são os requisitos da petição inicial. Pessoal, e aqui na seara trabalhista, né, a gente costuma chamar, olha só, o polo ativo de reclamante, né? Então, quem entra com a ação de reclamante. E a gente costuma chamar o polo passivo, né, de reclamado. Então, contra quem se entra com a ação de reclamado. Veja que isso não é obrigatório, reclamante e reclamado, mas isso é usual, né? Então, na Justiça do Trabalho, não que seja errado você falar em autor e réu, não que seja errado você falar em requerente e requerido. Não é errado, mas na verdade não é usual, né? O usual mesmo, o uso e costume, a prática trabalhista, traz para a gente a terminologia reclamante e reclamado. Bom, pessoal, primeira peculiaridade aqui da petição inicial do procedimento ordinário. Assim como a petição inicial dos demais procedimentos, sumário e sumaríssimo,
A petição inicial do procedimento ordinário na Justiça do Trabalho, ela pode ser escrita, até aí nenhuma novidade, porque a grande maioria, né, realmente é escrita. Mas veja que, mesmo no procedimento ordinário, que tem um valor de causa enorme aí, maior de 40 salários mínimos, chegando aí no caso da Raquel Sherazade a 19 milhões, ela pode ser oral também, não tem problema nenhum, né? A petição inicial, ela pode ser oral também. Porque a petição inicial ser oral, ela é decorrente de um direito próprio da Justiça do Trabalho, que é o famoso ius postulandi, né? Ius postulandi, que é o direito da própria parte, né? O direito da própria parte sem advogado. Diretamente, portanto, ir na Justiça do Trabalho e apresentar a sua petição inicial de forma oral, né? Então, apesar do valor da causa ser maior, o procedimento ordinário normal admite também o ius postulandi, né? Que é o direito da própria parte sem advogado comparecer diretamente à Justiça do Trabalho e apresentar sua petição inicial de forma oral. Gente, além da Justiça do Trabalho, onde mais a gente tem ius postulandi no direito brasileiro? Onde mais? Além da Justiça do Trabalho, a gente tem ius postulandi no habeas corpus, né? O habeas corpus, ele pode ser oral e dispensar também a figura do advogado, né? E também, olha só, nos juizados especiais, né? Então, se a gente, como parte autora, né, quiser dar entrada num processo aí de competência de juizado especial, né, a gente pode também comparecer diretamente aí ao juizado, né? E apresentar a nossa petição inicial de forma oral, porque o juizado também tem ius postulandi. Professor, eu ia falar direito do consumidor, né? Porque você vai lá no PROCON e reclama. Mas aí não é judicial, o PROCON é administrativo, né? O ius postulandi é perante a justiça, tem que ser um órgão do Poder Judiciário. Então, ir no PROCON não é ius postulandi, porque o PROCON não é órgão judicial, o PROCON é órgão administrativo, né? Então, não é, né? Tudo bem, você pode ir no PROCON e apresentar a tua reclamação, né? Entre aspas, reclamação, porque não é o mesmo sentido da Justiça do Trabalho aqui, de forma oral. Como você pode ir perante qualquer órgão público e fazer um requerimento oral. Pode ser que o órgão público fale, ó, transcreva aí. Tudo bem, mas ele pode aceitar a tua petição oral. Então, na verdade, quando a gente comparece a órgão público que não Poder Judiciário, PROCON, Prefeitura, a própria Secretaria da FUNEC, que é um órgão público municipal, né? Nós estamos usando, não o ius postulandi, nós estamos usando o nosso direito de petição, que é constitucionalmente garantido aí, se eu não me engano, artigo 5º, inciso 32, né, ou 36, qualquer coisa assim, que é o direito de petição, né? Então, não, PROCON, prefeitura, órgão público em geral, não é ius postulandi, né? É direito de petição constitucionalmente garantido, direito fundamental também. O ius postulandi é o direito de postular perante órgão judicial, né? Bom, pessoal, e a partir da pergunta do Vinícius aí, então vamos comentar. Gente, o ius postulandi, ele dispensa o que dentro do processo? Ele dispensa advogado. E o que advogado tem dentro de um processo? Capacidade postulatória, né? Então, o ius postulandi, tecnicamente falando, ele é uma dispensa da capacidade postulatória, né? Então, a parte ela pode peticionar de forma oral, de forma direta, sem necessidade de advogado, sem a necessidade aí, né, de capacidade postulatória externa, né, que é o que o advogado tem, capacidade postulatória. Bom, pessoal, agora veja só, né,
ainda que, mesmo no procedimento ordinário, assim como no sumário e no sumaríssimo, se admita o ius postulandi, que é esse peticionamento inicial oral, esse conteúdo que foi dito aí, ele tem que ser documentado, porque senão o juiz não fica sabendo, senão a outra parte não pode se manifestar sobre esse conteúdo. Então, ainda que a petição inicial seja feita de forma oral, né, é necessário aí que o serventuário da Justiça do Trabalho transcreva essa petição, essa petição, escreva essa petição. Isso acontece também no juizado, né, gente? Se a gente vai na vara do juizado, ou no cartório da vara do juizado e faz a petição oral, né, vai ter um serventuário ou talvez um estagiário que vai transcrever a termo, né, essa manifestação oral da parte. É assim também, né, na Justiça do Trabalho, né, se a gente vai na vara do trabalho, vai ter um serventuário da vara do trabalho, ou um estagiário da vara do trabalho, lá na secretaria da vara do trabalho, que vai transcrever também essa manifestação oral, transformando em documento, transformando em petição. Aí. Pessoal, e aqui é interessante, por quê? Porque, veja, o serventuário, ele só vai transcrever o que ele ouviu dizer. Ele vai transcrever o que ele ouviu dizer. Mas não foi ele que disse aquilo, aquele conteúdo não é dele. Então, ainda que o serventuário que transcreva, é necessário que o autor, o reclamante, assine, né, essa transcrição, né? E aí o reclamante, então, ele tem que comparecer na vara do trabalho para assinar essa manifestação escrita, né, essa transcrição escrita. E veja, olha só, se ele não comparece para assinar, ele perde o direito de entrar na Justiça do Trabalho pelo prazo de 6 meses. Ele fica proibido de entrar na Justiça do Trabalho pelo prazo de 6 meses aí, né? É uma sanção, né, para de fato obrigar aí o reclamante que fez a manifestação oral dar sequência, né, a essa manifestação oral e assine de fato a transcrição, né? E essa perda do direito, né, de entrar, na verdade, na Justiça do Trabalho aí pelo prazo de 6 meses, é chamado de perempção, né? Chamado de perempção. Então, se o reclamante faz a petição oral e não assina, ocorre perempção, que é a perda do direito de dar entrada na ação pelo prazo de 6 meses, né? E, pessoal, é interessante notar também que ocorre perempção também se o reclamante aí, ele entra com uma ação, deixa essa ação se extinguir, por exemplo, não dá andamento, né, na ação, deixa a ação se extinguir, e aí depois de extinta a ação, ajuiza a mesma ação pela segunda vez, e deixa aí extinguir essa segunda ação também pela segunda vez. E aí então ocorre perempção, e ele não poderá entrar com a mesma reclamação trabalhista pela terceira vez. Ele perde o direito de entrar com a reclamação trabalhista, né, se ele deixar 2 reclamações anteriores serem extintas, aí, por exemplo, sem dar andamento a elas, né? Justamente uma sanção para não ficar provocando a Justiça do Trabalho, né, instaurando reclamações trabalhistas e não dando andamento, né? Então, perempção, a perda do direito de ajuizar ações em razão de uma inação do reclamante, seja porque ele não compareceu para assinar a reclamação oral, seja porque ele já ajuizou 2 reclamações idênticas e não deu andamento a nenhuma delas e deixou as 2 serem extintas, ele não poderá ajuizar a terceira reclamação trabalhista, né? Porque houve perempção. Gente, não confunda perempção com prescrição, né? Não confunda perempção com prescrição. Se são termos diferentes, são institutos jurídicos também diferentes. É verdade que tanto a perempção
quanto a prescrição impedem ajuizamento de outra ação ou de outra reclamação trabalhista, né? É verdade. Tanto a prescrição quanto a perempção impedem o ajuizamento de uma nova ação, de uma nova reclamação trabalhista. Mas são coisas diferentes. Porque o motivo que gera esse impedimento é diferente. Na prescrição, o motivo que leva à proibição do ajuizamento de uma ação ou de uma reclamação é o decurso do lapso temporal. É a perda do prazo, é a passagem do tempo, né? Então, prescrição, ela tem a ver com o tempo, com o prazo, com a passagem do tempo. Se você não ajuizar a ação ou a reclamação trabalhista, dentro do prazo que a lei te dá, que é chamado de prazo prescricional, decorrido esse prazo, significa que prescreveu, significa que você não poderá ajuizar mais a ação, a reclamação trabalhista, em razão do decurso do prazo. Enquanto que a perempção, ela também gera um impedimento ao ajuizamento de ação ou reclamação, mas não é em razão de decurso do prazo, é em razão de condutas omissivas do autor ou do reclamante, né? A perempção, ela gera perda do direito de ação em razão de condutas omissivas do autor ou do reclamante. Por exemplo, se ele faz a reclamação oral, mas ele não comparece na vara do trabalho para assinar. Houve uma conduta omissiva dele, e em razão dessa conduta omissiva, houve perempção, de modo que ele fica 6 meses sem poder ajuizar a nova reclamação trabalhista. Perdeu o direito de ação de forma temporária, por 6 meses, mas perdeu o direito de ação porque ele se omitiu anteriormente. Ou então, se ele dá entrada a uma reclamação e deixa extingui-la, dá entrada à mesma reclamação por uma segunda vez e deixa extingui-la. Houve perempção, ele não vai poder ajuizar a terceira reclamação. Ele perdeu o direito de reclamação, ele perdeu o direito de entrar na Justiça do Trabalho por 2 omissões prévias cometidas por ele, né? 2 omissões cometidas por ele, que foi ajuizar duas reclamações e não dar andamento a nenhuma delas, né? Gente, a perempção, nesse caso, ela está aí para mostrar a rigidez, a dignidade da justiça. Justiça não é brincadeira. Poder judiciário não é brincadeira de você ficar entrando com ação e esquecer, né, virar as costas, acabou, eu não quero saber, né? Justiça não é brincadeira, né? Então, em homenagem ou em proteção à dignidade da justiça, se você entra com ação, você tem que tocar, né? E se você, então, entra com ação, não toca, deixa extinguir, entra de novo, não toca, deixa extinguir, você está brincando com a justiça, né? Você está afrontando a dignidade da justiça, e aí você perde o direito de ajuizar a terceira reclamação por perempção, né? Então, pessoal, tomem cuidado aí, né? Prescrição e perempção são institutos diferentes. Eles até geram a perda do direito de ação ou de reclamação, mas por motivos diferentes. A prescrição se refere ao decurso do prazo e a perempção, ela se refere a condutas omissivas prévias do autor do reclamante. Gente, a perempção, ela não é um instituto exclusivo do processo do trabalho, né? O processo civil também tem perempção, né? Tanto é que se vocês pegarem aí o artigo 337 do CPC de 2015, que é o que fala sobre preliminar de contestação, dá uma olhadinha lá vai ter prescrição, mas lá vai ter também perempção, né? Lá vai ter perempção também. Então, a perempção, ela também existe no processo civil. Só que lá tem uma diferença de número. Enquanto na Justiça do Trabalho são 2 ajuizamentos extintos, e aí não pode ajuizar o terceiro, no processo civil, né, no Código de Processo Civil, também tem perempção, só que lá no processo civil são 3 ajuizamentos e aí não pode ajuizar a 4ª, né?
Então, lá tem uma chance a mais, né? No CPC, no processo civil, tem uma chance a mais. Pode ajuizar 3 vezes, não dá andamento. E aí você não pode ajuizar mais a quarta, né? Mas lá são 3. Aqui na Justiça do Trabalho são 2, para que haja, então, perempção. Pessoal, beleza isso aqui? Tranquilo? Sim. Bom, então tá. Agora, claro, né? Essa ideia de petição oral é rara, né? Não vou dizer que é exceção, porque ela está prevista no sistema, mas ela é excepcional, né? Ela é rara. Ninguém faz mais petição oral, né? Todo mundo faz petição escrita aí. Dá mais segurança, né? Permite que você analise melhor os fatos e o direito, permite que você faça pedidos, né, mais bem embasados, mais fundamentados e, claro, né, permite até que você faça pedidos líquidos, né, liquidados, com valor certo e determinado. Então, é muito melhor fazer petição escrita. Bom, pessoal, olha só, interessante aqui. Legitimidade ativa, né? Quem pode ser, então, os reclamantes, né? Quem que pode ser reclamante aí? Pessoal, olha que interessante. O próprio trabalhador de forma direta, né? Sem advogado, em razão do ius postulante, né? Tranquilo aí, inclusive de forma oral. Mas, na verdade, né, o que a gente tem é o trabalhador representado pelo advogado, e a gente não pode esquecer que o advogado aqui, ele exerce uma prerrogativa processual chamada capacidade postulatória, né? O advogado, ele tem capacidade postulatória. Até aí tudo bem, até aí tudo normal, mas olha que interessante, também tem legitimidade ativa os sindicatos, com base aí no artigo 513 da CLT, né? Então, os sindicatos também têm legitimidade ativa, né? Os sindicatos também podem fazer a petição inicial, os sindicatos podem também, então, dar entrada e iniciar uma reclamação trabalhista. E olha que legal, olha que legal. Nesse caso, os sindicatos entram com a ação em nome próprio, em nome dele, sindicato, só que representando um trabalhador sindicalizado. Olha que interessante. O sindicato entra com a ação em nome próprio. Se a gente pegar a petição inicial, quem vai estar como autor reclamante é o próprio sindicato. Só que o sindicato, apesar dele ser o autor reclamante, está naquela reclamação representando o trabalhador sindicalizado, né? Pessoal, isso recebe um nome técnico. Acredito que vocês já tenham estudado lá na Teoria Geral do Processo, lá no Processo Civil 1 e 2, né, que vocês já estudaram aí. Isso chama legitimidade extraordinária. Legitimidade extraordinária. Por quê? Nós teremos uma pessoa como parte autora, que é o sindicato. Só que, na verdade, o direito tutelado, o direito trabalhista tutelado, não é do sindicato, é do trabalhador, que não faz parte do processo, que não faz parte do processo. Então, a gente tem uma parte no processo que é o sindicato, tutelando o direito de outrem, que não faz parte do processo. Esse fenômeno em que a parte do processo não tutela direito dela, mas sim direito de outro, recebe o nome de legitimidade extraordinária, né? Então, fiquem espertos aí que o sindicato ele tem legitimidade para entrar em nome do trabalhador sindicalizado, ele representa o trabalhador sindicalizado, mas é uma legitimidade um pouco diferente aí, né? Tecnicamente, é a legitimidade extraordinária, na qual o sindicato é parte, mas o direito não é do sindicato, o direito é de terceiro. Então, a parte está no processo tutelando o direito de terceiro. Isso é legitimidade extraordinária.
Pessoal, e aqui tem uma observação importante que a gente precisa fazer, né, nesse tocante aqui dos sindicatos, né? Antigamente, ou seja, antes da reforma trabalhista de novembro de 2017, entendia-se, sem nenhum questionamento, sem sombra de dúvida, que o sindicato ele podia entrar com ação representando o trabalhador. Sindicalizado, ou seja, filiado ao sindicato, e também o trabalhador não sindicalizado, ou seja, não filiado ao sindicato. Então, antes da reforma trabalhista de novembro de 2017, entendia-se que essa legitimidade extraordinária do sindicato era ampla, era plena, porque ele podia entrar em nome do trabalhador sindicalizado, mas ele também podia entrar em nome do trabalhador não sindicalizado, não filiado ao sindicato. E, pessoal, era assim porque antes da reforma trabalhista de novembro de 2017, a filiação sindical era meio que compulsória aí, né? Meio que obrigatória. Então, na verdade, era muito raro você ter um trabalhador não sindicalizado, né? E aí veio a reforma trabalhista de novembro de 2017 e transformou a filiação sindical em facultativa. Só se filia ao sindicato quem quiser. Ninguém é obrigado a se filiar ao sindicato, ninguém é obrigado a pagar a contribuição sindical. Você só se filia se quiser, você só paga se quiser. Né? E aí, além disso, né, a reforma trabalhista ela reduziu um pouquinho essa legitimidade extraordinária. Né? E ela passou a dizer, então, como eu disse para vocês agora, que o sindicato tem legitimidade extraordinária, podendo entrar representando aí o trabalhador, mas só o trabalhador sindicalizado. Né? Após a reforma trabalhista de novembro de 2017, o sindicato não poderia mais entrar, né, representando aí o trabalhador não sindicalizado. Né? O sindicato não poderia mais entrar com ação representando aí o trabalhador não sindicalizado. Então, houve uma redução da legitimidade extraordinária dos sindicatos. Né? E é isso que a reforma trabalhista ela quis. Contudo, pessoal, não colou na doutrina. Importante, pessoal, não colou na doutrina. A doutrina, mesmo com a reforma trabalhista de novembro de 2017, continua defendendo aí que a representação sindical é ampla, é plena, né? Inclusive para trabalhador não sindicalizado. Né? Então, pela reforma trabalhista, reduziu, tirou o trabalhador não sindicalizado, mas a doutrina continua entendendo, né? continua defendendo que a representação sindical continua plena, continua ampla, inclusive para trabalhador não sindicalizado. Aí. Pessoal, e vai caber, claro, à jurisprudência, né? Vai caber, na verdade, ao TST, Tribunal Superior do Trabalho, definir, né? Definir se o que vai valer é a intenção da reforma trabalhista de novembro de 2017, reduzindo a representação sindical apenas aos trabalhadores sindicalizados, ou se o que vai valer é o que a doutrina continua defendendo, que a representação sindical continua sendo plena, aí, tanto para trabalhador sindicalizado quanto não sindicalizado. Pessoal, eu não vou mandar para vocês porque envolve outra instituição de ensino, né? Então não é algo eticamente correto. Apesar de ser público os processos, não é algo eticamente correto. Mas eu sou representado por sindicato em reclamações trabalhistas movidas pelo Sindicato dos Professores do Noroeste Paulista, o SINPRO, com sede aí em Fernandópolis, né, mas abarca toda a nossa região aqui, Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul, contra uma outra instituição de ensino. Né? Eu sou ou era um empregado, né? Eu era um empregado, e aí então o sindicato, não eu,
o sindicato entrou com ação em meu nome. Eu não assinei nada, eu não pedi nada. O sindicato entrou com ação em meu nome, tutelando direitos trabalhistas, que, claro, não são do sindicato, são meus, né? E o sindicato pode fazer isso? Pode, né? E no meu caso não há dúvida nenhuma, porque eu sou sindicalizado, né? Então, no meu caso, nem tem essa discussão, porque eu sou sindicalizado, né? Eu sou filiado ao sindicato, eu paguei a contribuição sindical aí, né? Porque, convenhamos, é interessante, né? E esse é um dos motivos pelo qual é interessante você ser sindicalizado, você pagar a contribuição sindical, né? E aí o sindicato entrou em meu nome, né? Eu não vou mostrar para vocês, porque não é eticamente correto, mas está lá. Simpro, Sindicato dos Professores do Noroeste Paulista, assim qualificado, neste ato representando o empregado Rodrigo Sonsin de Oliveira Guena, vem a presença de Vossa Excelência propor reclamação trabalhista em face de tal instituição de ensino. Belezinha, aí, sem problema nenhum. Isso é um poder-dever do sindicato, né? Representar os seus sindicalizados ou até, né, conforme a doutrina, não sindicalizados. E o sindicato que vai tocar a ação. Eu não assinei procuração, eu não assinei contrato de honorários, eu não pedi para eles entrarem, eles entraram e eles podem, de fato, fazer isso. E, claro, eles não entraram só em meu nome, né? Eles entraram em nome de uma grande massa de professores aí que foram prejudicados, né, por condutas dessa instituição de ensino aí. É um monte de reclamação trabalhista tramitando pelo sindicato aí, né, movida pelo sindicato, né, representando vários professores aí. É interessante. E aí vocês vão perguntar, professor, por que o sindicato vai fazer isso, né? Primeiro, porque é poder-dever dele, né, como sindicato da categoria, proteger a categoria profissional. E segundo, veja só, eu, Rodrigo representado, não assinei contrato, não assinei procuração, não pedi, não assinei contrato de honorários. Mas, além dos honorários contratuais, que nesse caso eu não sou obrigado a pagar porque eu não assinei, quando o sindicato ganha a ação, ele ganha honorários de sucumbência, né? Então, para o sindicato, para o advogado do sindicato, é interessante ficar atento a violações trabalhistas dos seus sindicalizados para promover as reclamações trabalhistas em nome deles, porque se o sindicato ganhar ação, a empresa que perder paga honorários de sucumbência ao advogado do sindicato para ganhar dinheiro, né? Olha que legal, olha que reserva de mercado bacana aí para quem atuar como advogado de sindicato. Por isso que é um nicho de mercado, por isso que os advogados lutam aí para entrar num sindicato. Que eles entram com ação de um monte de gente, diretamente, e o que eles ganharem, tudo bem, vai para o empregado sindicalizado. Mas eles ganham honorários de sucumbência da empresa. O empregado não paga nada, né? O empregado sindicalizado não paga nada, só ganha, né? Se ganhar, ele ganha, né? E a empresa, então, reclamada, condenada, vai pagar honorários de sucumbência para o advogado do sindicato. Então, é legal para o advogado do sindicato, é bacana. Aí, é um nicho de mercado bem interessante. Pessoal, e normalmente, né, os sindicatos, eles têm isenção de custas processuais, né? Então, o sindicato pode entrar com essas reclamações com isenção de custas, né? Eles não pagam custas processuais aí, né? Então, legal, dá para juizar um monte de ação e não pagar nada, né? Então, interessante aí. Bom, pessoal, e essa, então, é a legitimidade dada pelos sindicatos, né? Mas, veja só, não é apenas os sindicatos que têm legitimidade extraordinária na Justiça do Trabalho, né? Não é apenas o sindicato que tem legitimidade extraordinária na Justiça do Trabalho. A gente tem outro carinha aqui com legitimidade extraordinária também, as Procuradorias do Trabalho, né? O Ministério Público do Trabalho, o famoso MPT, né? Ministério do Trabalho, as Procuradorias do Trabalho, elas também têm legitimidade extraordinária para propor reclamações trabalhistas, né? E por que eles têm legitimidade extraordinária? Porque o autor reclamante vai ser o procurador do trabalho, né? Na verdade, o Ministério Público do Trabalho, né? Porque ele é uno, ele é indivisível. Então, ainda que é assinado por um procurador do trabalho, é como se fosse o próprio órgão inteiro
ajuizando a ação, a reclamação trabalhista. Né? Então, o autor é o Ministério Público do Trabalho, ainda que a petição seja assinada por um procurador do trabalho. Né? Apesar, então, do Ministério Público do Trabalho ser o autor reclamante, ser a parte ativa da ação, o direito não é dele, Ministério Público do Trabalho, porque ele vai estar tutelando o direito de outrens, os trabalhadores, os empregados. Né? Isso, então, é legitimidade extraordinária, porque a parte é o MPT, mas o direito não é do MPT, o direito é do empregado, do trabalhador, é de terceiro. A gente tem uma parte em juízo tutelando o direito de terceiro. Nós estamos novamente diante aí da famosa legitimidade extraordinária. Agora, pessoal, diferentemente dos sindicatos, o Ministério Público do Trabalho ele não vai ajuizar a reclamação trabalhista representando um trabalhador, um empregado em específico. Não. Né? O Ministério Público do Trabalho ele não ajuiza a reclamação para um trabalhador, um empregado. Professor, mas coitadinho do trabalhador, do empregado. Ele que se vire procurando advogado ou sendo representado pelo sindicato. O Ministério Público do Trabalho não vai entrar com uma reclamação trabalhista individual, pessoal dele. O Ministério Público do Trabalho, ele demanda as chamadas ações ou tutelas coletivas, que são aquelas ações que, na verdade, tutelam o interesse de vários trabalhadores, de vários empregados, de um grupo de empregados. Então, não é por um só, né? É uma reclamação trabalhista que tutela aí direito, né, de um grupo de empregados, né? O Ministério Público, gente, ele, na área civil, na área trabalhista, ele não é individual, ele é sempre coletivo, né? Ele tutela interesses de grupos, né? Então, a partir do momento, né, que nós tivermos aí uma violação de direitos trabalhistas de um grupo de trabalhadores, de empregados, aí sim o Ministério Público do Trabalho, né, pode entrar na jogada, tutelando o interesse desse grupo. Pessoal, eu tenho um exemplo, né, de uma empresa que ela coagiu, olha só, que ela coagiu os empregados a assinar um termo de renúncia da representação sindical. Então, olha, vocês empregados vão ter que assinar um termo de renúncia da representação sindical. Vocês empregados nunca mais poderão ser representados por sindicato. Gente, isso até é inconstitucional, isso até viola direito de associação sindical previsto no artigo 8º da Constituição Federal. E se vocês, empregados, não assinarem, vocês vão ser mandados embora. Isso é coação. Esse fato chegou ao Ministério Público do Trabalho, como não aconteceu com apenas o empregado, mas aconteceu com todos os empregados daquela empresa, inclusive alguns assinaram e não foram mandados embora. Inclusive, outros assinaram e foram mandados embora. Inclusive, outros não assinaram e foram mandados embora também. Né? E aí, então, o Ministério Público do Trabalho entrou com uma única reclamação trabalhista em nome dele, MPT, representando toda essa massa de empregados que sofreu coação. Tanto os que assinaram e permaneceram, quanto os que assinaram e foram mandados embora, e quantos que não assinaram e foram mandados embora também. Representou todos. E no bojo dessa reclamação trabalhista movida pelo MPT, tutelando então todo esse grupo de empregados daquela empresa que sofreram coação, o MPT pediu a suspensão da homologação da demissão de todos os empregados. Né? Olha só, né? O MPT pediu a homologação da suspensão da homologação de demissão desses empregados. Não pode homologar mais demissão nenhuma, porque a demissão foi feita sob coação, né? E se foi sob coação, ela é ilícita, ela é ilegal. Então, suspendeu aí a homologação de demissão de todos os empregados. Gente, eu não faço parte dessa ação, porque quem move é o MPT em nome dele, né? Mas eu fui testemunha dessa ação, né? Me arrolaram como testemunha dessa ação aí. E foi a primeira vez que eu fui testemunha, né, na vida. Eu nunca tinha sido testemunha.
né? E eu percebi que se o advogado fica nervoso antes da audiência, a testemunha, então, né, morre de medo, se borra aí, né? E eu, né, com 6 meses aí de advocacia, mais ou menos, né, uns 6 meses aí de advocacia, formei ano passado, né, me borrei de ser testemunha, né? Isso que era online, estava tranquilo, né? Estava em casa tranquilo aí, mas me borrei de ser testemunha. Então não é uma tarefa fácil, não. Quem aí, né, nunca atuou como testemunha, né, atua como advogado, atua como estagiário, atua como servidor, né, mas nunca foi testemunha, não sabe o que é ser testemunha. É realmente algo complicado aí, né? Mas, enfim, né, o MPT tem legitimidade ativa também. Pessoal, beleza isso aqui? Tranquilo isso aqui? Provocado não, né, Cristina? O MPT ele tem legitimidade autônoma, independente, ele tem autonomia funcional. Então, provocado não. Mas, assim, ele tem que ficar sabendo, né? Então, não é uma questão de provocação, né? Mas é uma questão de levar o fato até o MPT, né? Então, provocado não, mas ele tem que ficar sabendo. Então, o fato tem que chegar de alguma forma para ele, né? Se não chegar também, ele não vai fazer nada. Ainda que ele possa, ainda que ele deva, né? Se não chegar o fato até ele, não vai fazer nada. Nesse caso que eu comentei com vocês, era público e notório o fato. Depois, né, o sindicato da categoria publicou uma nota de repúdio em jornal, né, de relativa circulação regional. Então, foi noticiado na imprensa através da nota de repúdio do sindicato. E também, olha só, alguns empregados gravaram essa reunião que teve acuação, né, e entraram com ação de indenização por dano moral, por reclamação, né, entraram com reclamação trabalhista indenizatória por dano moral, né, e juntaram esses vídeos nos autos. E aí o processo é público, né? E, se eu não me engano, o próprio juiz do trabalho intimou o MPT daqueles documentos, inclusive os vídeos, para ele, né, se dar por ciente, né? Então, aí a notícia correu, né? Foi fato público por jornal, e depois virou reclamação do trabalhista indenizatória individual, com vídeo gravado da reunião. Aí o juiz trabalhista intimou o MPT, e o MPT, né, aí ficou sabendo do fato oficialmente e tomou as medidas que entendeu cabível, né, ajuizou essa ação e liminarmente pediu aí a suspensão das homologações das demissões, né. Bom, pessoal, agora, veja só, infelizmente o MPT ele ainda é um órgão muito pequeno, né? O MPT ainda é um órgão muito pequeno. Por exemplo, aqui na nossa região, nós temos vara do trabalho em Rio Preto, Votuporanga, Fernandópolis, né? Jales, Pereira Barreto, né? A gente tem varas do trabalho aqui nessas cidades aqui da nossa região. Só que o MPT é de Rio Preto. O MPT é de Rio Preto. Apesar da gente ter varas do trabalho aí nessas cidades da nossa região, a gente não tem MPT, né? A gente não tem Ministério Público do Trabalho. É o de Rio Preto que tem que atuar em todas essas varas do trabalho. E, além dessa competência jurisdicional do MPT, né, de ajuizar reclamações coletivas, né, o MPT ele tem uma função também de fiscalização, né, das condições de trabalho, né? Então, por exemplo, se tiver aí uma notícia de um crime de redução, de um crime contra a organização do trabalho, né? Se tiver a notícia crimes aí, né, de um crime contra a organização do trabalho, né, um crime de redução à condição análoga de escravo, né? A gente não tem crime de escravidão, a gente tem o crime de redução à condição análoga de escravo. Então, existe uma fazenda que está explorando mão de obra escrava, né? Existe uma fazenda que está explorando aí mão de obra infantil, né? Por exemplo, as carvoarias, né? A carvoaria é comum, infelizmente, ter mão de obra infantil, porque os fornos aí para queimar madeira, transformando a madeira em carvão,
eles têm entradas muito pequenas. E se a entrada for muito grande, vai entrar muito ar, vai entrar muito oxigênio, vai entrar muito comburente, e aí vai queimar a madeira inteira, né? E a gente não quer queimar a madeira inteira, a gente quer queimar um pouco porque ela vire carvão, né? E para isso a gente precisa reduzir a quantidade de oxigênio, justamente para reduzir o fogo e reduzir a queima para sobrar carvão, né? Senão só sobra cinza, né? A gente quer que sobre carvão. Então, as entradas dos fornos, onde são feitos queimada madeira para fazer carvão, são pequenas, para entrar pouco oxigênio. E aí, um adulto não entra, né? Um adulto não entra. Então, eles pegam mão de obra infantil para poder entrar dentro desses altos fornos. E aí, além de ser mão de obra infantil, é em condição claramente insalubre, né? E perigosa, né? Insalubre porque ali dentro é sujo, né? E vai respirar fuligem. E perigosa porque pode ter fogo ali dentro ainda, né? E aí na hora que abre a porta, ainda que pequena, entra oxigênio. E se tem fogo ali dentro, entrando oxigênio, o negócio explode, né? Então é uma situação insalubre e perigosa, né? Então teve uma notícia crime aí de mão de obra, de crime de redução à condição análoga de escravo, né, de mão de obra infantil. O MPT é quem tem a atribuição de ir lá fiscalizar. Veja, o MPT ele não vai fazer a denúncia crime. Ele não vai fazer a denúncia crime, porque o MPT não tem atribuição criminal. Quem vai fazer a denúncia crime, dando origem ao processo criminal, é o MPF perante a Justiça MPF perante a Justiça Federal. Porque os crimes contra a organização do trabalho, eles são crimes federais, né? Eles são crimes de competência federal. Então, quem faz a denúncia, quem toca o processo crime, é o MPF perante a Justiça Federal, que é quem tem competência criminal. Mas, diante da primeira notícia crimes, né, do fato, como é um fato relacionado ao trabalho, quem tem que ir lá fiscalizar é o MPT, né, o Ministério Público do Trabalho. Então, além dessa atribuição processual, jurisdicional, o MPT ele tem uma competência externa também, né, de fiscalização in loco das atividades trabalhistas, aí, né, principalmente relacionados a crimes contra a organização do trabalho. Então, demanda muita, entre aspas, mão de obra, né? E, infelizmente, o MPT é um órgão ainda muito pequeno que não tem essa estrutura, né, muito grande aí, né, muito desenvolvida. Então, infelizmente, falta mão de obra, falta infraestrutura para uma atuação mais efetiva aí do MPT. Agora, vocês vão me perguntar, e por que não tem mão de obra, não tem estrutura, né? Por que o MPT é um órgão pequeno? Porque não interessa aos grandes, né, gente? O MPT, ele não vai lá fiscalizar, né, por exemplo, o empregado doméstico, um empregado doméstico só, né? Ele vai fiscalizar grandes empresas, grandes fazendas, que é onde está o poderio econômico, né? E esses caras, então, não querem, né, que o MPT fiscalize. Eles têm o poderio econômico, a partir do poderio econômico eles têm o poderio político, e aí, né, reduz bastante ou não incentiva tanto a ampliação do MPT, né? E eu, assim, estou dizendo tudo isso, né, porque quando eu fiz o mestrado em Direitos Humanos, né, lá em Campo Grande, estava na minha turma um procurador do trabalho, né, e ele sempre reclamou, né, de falta de estrutura, né, de falta de servidores, de falta de estrutura, né? Então, o que eu estou passando para vocês é o que eu ouvi da boca de um procurador do trabalho que era da minha turma, né, do mestrado em Direitos Humanos, né? Não sei se é verdade, se não é, estou passando o que ele falou para mim. Bom, pessoal, terminamos aí, né, essa questão do MPT, né? Infelizmente, né, na nossa região, assim, é fato, porque a unidade mais próxima é Rio Preto e tem que atuar em toda essa região aqui, né? Então, realmente é complicado. Bom, pessoal, terminamos aí o MPT, né, e a gente pode dar sequência aí ao estudo da nossa petição inicial do procedimento ordinário. Pessoal, e uma outra característica, uma outra peculiaridade da petição inicial do procedimento ordinário
é que com a reforma trabalhista de novembro de 2017, né, dada aí pela lei 13.467 de 2017, a petição inicial, mesmo no procedimento ordinário, também do procedimento ordinário, ela passou a exigir a liquidação de valores. Gente, até a reforma trabalhista de novembro de 2017, a petição inicial do procedimento ordinário, ela podia ser ilíquida. Ou seja, listava-se as verbas que queria, mas não precisava colocar o valor de cada uma dessas verbas, né? Pedia a verba, mas não pedia valor. E aí deixava o processo seguir, deixava o juiz sentenciar, deixava até a fase recursal, deixava transitar em julgado, e só depois, lá na execução trabalhista, é que se liquidava os valores, né? Era assim, né, antes da reforma trabalhista de novembro de 2017. Inclusive, no nosso encontro de sábado, eu mostrei para vocês uma petição do procedimento ordinário feita em 2015, portanto, antes da reforma trabalhista. E aí, lá no pedido, existia uma lista de verbas, mas não existia valores, né? Com a reforma trabalhista de novembro de 2017, passou a ser obrigatório aí, também no procedimento ordinário, a liquidação dos valores. Então, hoje, pede-se uma verba, lista a verba, mas coloca também o valor referente a essa verba. É obrigatório, né, que se liste a verba e já se liquide a verba. E, consequentemente, pessoal, houve uma aproximação da petição inicial do procedimento ordinário com as petições iniciais dos demais procedimentos, sumário e sumaríssimo, né? Por quê? Porque antes o sumário e sumaríssimo liquidava e o ordinário não. Hoje, pós-reforma trabalhista, sumário, sumaríssimo e ordinário, todos eles obrigam a liquidação da verba trabalhista. E por que, né, se criou essa obrigatoriedade de liquidação da verba trabalhista, mesmo no procedimento ordinário? Visando aí, pessoal, de certa forma, uma dificultação, né, criação de dificuldade, né, para a elaboração da petição inicial trabalhista, né, para a elaboração da reclamação trabalhista. Porque se tem que liquidar, tem que fazer cálculo. Aí fica mais difícil fazer a petição inicial. E a ideia é dificultar a realização da petição inicial, da reclamação trabalhista, para diminuir o número de reclamações, né? Quanto mais difícil for fazer a reclamação, menos reclamação vai ter, né? E esse foi o objetivo da reforma trabalhista aí, né? Então, obriga-se a liquidar para tornar mais difícil a elaboração da petição, e quanto mais difícil for, menos petição a gente vai ter, menos reclamação trabalhista a gente vai ter, menos processo de trabalho a gente vai ter. No fundo, essa é a ideia aí. Mas tem que liquidar. Isso é pacífico, pessoal. Doutrina concorda, jurisprudência concorda, isso é pacífico, isso não tem mais discussão. E se não liquidar? Se não liquidar, o juiz vai extinguir o processo, né? O juiz não vai tocar a petição inicial, né? O juiz não vai tocar o processo, o juiz vai extinguir o processo. Então, a falta de liquidação gera extinção sem julgamento de mérito da petição, ou então, pelo menos, né, ao menos, dos pedidos ilícitos, né? Então, se não liquidar, o juiz vai extinguir sem julgamento de mérito ou a petição como um todo, ou pelo menos, ou ao menos, os pedidos ilícitos. Oi? Mas é interessante a liquidação, né? Porque fica mais fácil até para mostrar os motivos e fica mais fácil para o juiz analisar também, né? Não, veja só, liquidação é valor, é número, né? Todos os motivos, todos os argumentos de fato e de direito sempre tiveram que estar na petição inicial. Não, sim, mas eu tô falando assim, fica mais organizado no meu ponto de vista. Sim, aí organizado sim, né? Mas veja, liquidação não é, ou iliquidação não é dispensa de fato ou de argumento. Uhum. Iliquidação é dispensa de valor, de número, né? Então, os fatos, os argumentos sempre tiveram que estar em toda e qualquer petição, seja sumário, sumaríssimo, ordinário, sempre tiveram, antes ou depois da reforma, sempre tiveram.
A liquidação é referente a valor, né? Então, agora, além dos fatos, além do direito, você é obrigado a colocar um valor. Então, não basta você pedir férias, você tem que pedir férias no valor de tanto. Não basta você pedir 13º, você tem que pedir 13º no valor de tanto. Não basta você pedir aí FGTS ou multa de 40% do FGTS. Você tem que pedir FGTS mais multa de 40%, mais, no valor de tanto. 10 mil reais, 11 mil reais, 12 mil reais, tem que ter valor. Né? É isso que mudou. Antes você pedia a verba, mas você não dava quanto em dinheiro você queria daquela verba. Agora você tem que pôr em dinheiro quanto você queria naquela verba. E como o Gabriel falou aí, tem que fazer cálculo trabalhista e na boa. Cálculo trabalhista é muito difícil de ser feito. Né? Acredito que a professora Janaína esteja explicando, né? Ou já tem explicado os cálculos trabalhistas, mas é muito difícil de ser feito. Inclusive tem manuais, né, dessa grossura aqui, só ensinando a fazer cálculo trabalhista. Né? Eu confesso para vocês que eu não sei fazer. Né? A gente fez reclamação trabalhista bastante em nome de empresa. Né? A gente defendia reclamado aí em reclamação trabalhista. E quem fazia os cálculos era o contador da empresa. Né? A gente pegava os cálculos prontos. Né? Então, o autor reclamante fazia a petição e fazia os cálculos. A gente, como advogado da reclamada, ia contestar a petição inicial e tinha que apresentar, na verdade, impugnar os cálculos e apresentar os cálculos que a gente entendia correto. Mas não era a gente que fazia, né? Quem fazia era o contador da empresa e mandava para a gente pronto, a gente só juntava na petição inicial. Né? Então, eu não sei fazer cálculos trabalhistas. Né? Quem sabe fazer cálculo trabalhista é advogado trabalhista do reclamante, né? Porque ele tem que fazer agora, tem que liquidar, né? E contador, né? Advogado aí que atua mais em nome da empresa reclamada, que é o que eu atuava na Justiça do Trabalho, a gente não sabe fazer cálculo trabalhista, né? A gente pegava pronto do contador da empresa aí, que é muito difícil fazer, né? Então, de certa forma, ao exigir que se liquide, dificultou a vida do reclamante e do advogado do reclamante, né? Inclusive, pessoal, tem muitos escritórios de advocacia que atuam em nome de reclamante que também não fazem cálculo, né? Eu não vou citar aí, mas existem muitos advogados trabalhistas especializados, né, na área trabalhista que atuam em nome de reclamante que não fazem cálculo. Eles cobram do reclamante um valor para que eles paguem um contador para fazer os cálculos trabalhistas. Né? Isso é comum na área trabalhista. O escritório é especializado, mas ele não faz cálculo. Ele cobra um valor que não é honorários para ele, né, do reclamante, pega esse valor para pagar aí um contador para fazer os cálculos trabalhistas para eles, né, para vocês verem aí o que é complexo, o quanto é complexo. E aí vocês vão falar, professor, se o reclamante não tiver dinheiro para pagar para fazer os cálculos, não faz os cálculos. E se não fizer os cálculos, não entra com a reclamação. Então, se ele não tem dinheiro para pagar o cálculo, na verdade, ele não vai entrar com a reclamação. Né? Não sei, né? Aí é o contador, né? E aí vai depender da negociação do escritório com o contador ou do reclamante direto com o contador. Aí eu não sei quanto que é o valor dos honorários, né, do contabilista. Eu não sei dizer, não. Né? Mas isso acontece. Né? E se o reclamante não tiver dinheiro, não paga o contador, não faz os cálculos, não liquida, se não liquida, não pode entrar com a ação. Né? Então, realmente é um dificultador. Pessoal, e olha só, antigamente, né, pré-reforma trabalhista, como a petição inicial era ilíquida, o valor da causa ele era dado por estimativa. Né? Ou seja, o advogado do reclamante dava um chutão, colocava lá R$1.000, R$10.000, R$30.000, né? Ou, se quisesse forçar aí, jogava valores bem elevados aí, mas, na verdade, como os pedidos eram ilíquidos, esse valor da causa era por estimativa. Pessoal, e aqui, os advogados dos reclamantes, né, sempre gostaram de jogar valor da causa alto, ainda que por estimativa, né, eles sempre gostaram de jogar valor da causa alto. Por quê? Porque o reclamante normalmente não paga custas processuais, o reclamante normalmente tem justiça gratuita, né?
portanto, não vai pagar nada. Ainda que jogue um valor da causa muito alto, o reclamante não vai pagar nada. E ao jogar um valor da causa muito alto, às vezes força a empresa a fazer um acordo mais alto também, né? Olha, eu faria um acordo por 10 mil. Só que se eu colocar como valor da causa 10 mil, a empresa não vai oferecer 10 mil, ela vai oferecer 5. E aí, eu perdi 5. Então, o que eu vou fazer como advogado do reclamante? Vou jogar um valor da causa lá de 100 mil reais, de 200 mil reais. Aí a empresa vai olhar e vai falar, como o valor da causa é alto, vou oferecer 10. Eu já queria 10, né? Então eu vou aceitar. Mas quem sabe a empresa aí não oferece 12? Não é muito mais alto, mas já é um pouco mais alto. E eu que aceitaria 10, a empresa ofereceu 12, porque o valor da causa é de 100, é de 200, ganhei 2 a mais, né? Então, normalmente aí, né, os advogados dos reclamantes, mesmo que fosse por estimativa, jogavam o valor da causa, né, das reclamações trabalhistas, um valor bem mais alto, para tentar forçar também a empresa reclamada a fazer uma proposta de acordo um pouquinho melhor, né? É a tática, né? É o jogo aí, né? Do processo. Né? Isso acontecia. Porém, pessoal, agora não acontece mais, né? Com a reforma trabalhista de novembro de 2017, não acontece mais. Porque como os pedidos têm que ser líquidos, o valor da causa tem que ser o somatório dos pedidos líquidos, né? Então, a gente não tem mais valor por estimativa, né? A gente não tem mais valor por estimativa. Como o pedido é líquido, o valor da causa é o somatório desses pedidos, também vai ser líquido, também vai ser pré-determinado aí. Então, não tem como extrapolar mais valor de causa, né, para tentar um acordo melhorzinho aí. O valor da causa ele tem que ser o somatório dos pedidos líquidos. Pessoal, isso foi feito também, claro, para coibir esse estratagema, né, essa técnica, essa tática, esse jogo de jogar um valor da causa um pouco mais alto aí para tentar fazer acordo. Agora não tem mais. E veja aqui, pessoal, com isso, o advogado do reclamante, ele tem que pensar muito na hora de fazer a petição inicial, de liquidar os valores e de dar o valor da causa. Porque vocês já viram com a professora Janaína que se o reclamante perde, né, ou faz pedidos infundados, ele pode ser condenado em custas, em honorários de sucumbência e também em litigância de má-fé. Né? Então, hoje tem que tomar muito cuidado com esses pedidos, porque fez um pedido indevido, fez um pedido abusivo, o reclamante é condenado em custas, é condenado em honorários e é condenado em litigância de má-fé. E a condenação em litigância de má-fé, ela é devida mesmo que o reclamante tenha justiça gratuita. A justiça gratuita não isenta do pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé. Né? Então, eu tenho justiça gratuita, posso fazer o que quiser. Tudo bem, a justiça gratuita vai te dar isenção aí de custas, vai te dar isenção até de honorários, mas a justiça gratuita não te dá isenção de condenação por litigância de má-fé, nem multa, nem indenização. Né? E aí vai ter que pagar. Né? Então, o advogado do reclamante tem que tomar muito cuidado aqui. E isso foi feito justamente para coibir os abusos que eram feitos, né, em jogar valor da causa por estimativa de forma estratosférica, aí, como ocorria antes de novembro de 2017. Professor, ele, no caso, assim, o reclamante, ele vai ter que pagar isso tudo, né, custos processuais, litigância de má-fé, honorários, mais o valor da causa ou só esses? Não, né, o valor da causa ele é a base de cálculo. Né? O que se paga são as custas, os honorários, calculados com base no valor da causa, e se tiver condenação por litigância de má-fé, a multa e a indenização também da litigância de má-fé, com base no valor da causa. Né? Então, o valor da causa é base de cálculo, né? Ele não é um valor a ser pago, né? Ele é base de cálculo. Então, os consectários legais, né, que incidem sobre o processo, custas, honorários e litigância de má-fé, eles são calculados sobre o valor da causa. Né? Então, não se paga o valor da causa,
Se paga, na verdade, um percentual de custas, um percentual de honorários, um percentual de litigância de má-fé, né? Portanto, uma alíquota sobre a base de cálculo, que é o valor da causa. Né? Então, o valor da causa, na verdade, ele é uma base, né? Ele é uma base, ele não é um valor a ser pago, mas ele é uma base para que se tenha de onde calcular os demais, né? Encargos incidentes sobre aquela reclamação. Bom, pessoal, e para a gente terminar a petição inicial, né? Para a gente terminar a petição inicial, olha só, não é muito comum na seara trabalhista, mas é possível sim que se faça pedidos de tutela provisória na Justiça do Trabalho, nas reclamações trabalhistas. Não é comum, mas é possível que se faça, né? Pedidos de tutela provisória. E o que é pedido de tutela provisória? Pedido de tutela provisória são pedidos feitos antes do julgamento final do processo, né? Pedidos que são feitos, então, antes do julgamento final do processo. E eles são chamados de tutela provisória porque, se eles são feitos antes do julgamento final do processo, eles são provisórios, ou seja, eles podem ser modificados, revogados, alterados a qualquer momento, até o julgamento final, e inclusive no julgamento final. Né? Então, a tutela provisória, ela é provisória porque são pedidos prévios ao julgamento final, passíveis de modificações, alterações, extinções, revogações a qualquer momento no curso do processo, inclusive, né, até o julgamento final aí. Pessoal, e a gente tem dois momentos processuais para a gente fazer pedido de tutela provisória. Né? A gente tem um momento que é prévio, antes, portanto, até do ajuizamento da reclamação. Né? A gente faz um pedido para o juiz em tutela provisória antes mesmo de ajuizar a reclamação trabalhista. E como esse pedido é feito antes mesmo do ajuizamento da reclamação trabalhista, esse pedido de tutela provisória é chamado de tutela provisória antecedente, porque ele é feito antes mesmo de ajuizar a reclamação trabalhista. Aí. Pessoal, e o grande exemplo de tutela provisória antecedente na seara trabalhista é a famosa reclamação de produção antecipada de prova. Reclamação de produção antecipada de prova. Só que, veja só, ela não encontra previsão normativa na CLT. Né? Essa reclamação de produção antecipada de prova, ela encontra previsão no Código de Processo Civil, artigo 381 do Código de Processo Civil. Pessoal, e isso acontece, por exemplo, se para ajuizar a reclamação trabalhista, o empregado ou ex-empregado, ele precisa de um documento que ele não tem e que se encontra em posse da própria empresa reclamada. E aí, o que ele vai fazer para ajuizar a reclamação em que ele precisa de um documento que ele não possui? E sem esse documento, ele não consegue entrar com a reclamação trabalhista. O que ele vai fazer? Ele vai entrar com uma reclamação de produção antecipada de prova contra a empresa reclamada, pedindo a exibição desse documento. Aí o juiz vai dar um prazo, que normalmente é de 30 dias, para a empresa reclamada exibir esse documento, e exibindo o documento, ele, reclamante, pega o documento e vai poder entrar com a sua reclamação trabalhista aí. Pessoal, até a reforma trabalhista de novembro de 2017, isso não era feito, isso não tinha relevância, isso não acontecia. Por quê? Porque era possível entrar com a reclamação no procedimento ordinário de forma ilíquida, não precisava liquidar. Então, não precisava ter documento para poder liquidar. Quando, então, a reforma trabalhista de novembro de 2017 passou a exigir a necessidade de liquidação, para conseguir liquidar precisa de documento. Não tem como liquidar sem ter todos os documentos. E aí, então, que se tornou, na verdade,
usual e até essencial essa ideia de tutela provisória antecedente, de reclamação de produção antecipada de prova. Primeiro se ajuiza, então, a reclamação de produção antecipada de prova, pedindo a exibição de documento, a empresa tem 30 dias para exibir, a empresa exibindo, pega o documento, né, e aí pode, então, liquidar para entrar com a reclamação trabalhista principal, pedindo justamente as verbas. Né? E aí vocês vão perguntar, professor, mas que documento? Olerite, por exemplo, gente. Tem um monte de empresa que não entrega olerite. Né? Então, se não tem olerite, como que a gente vai saber, a gente, advogado do reclamante, vai saber quanto que ele ganhava, qual era o salário dele, para poder liquidar as verbas trabalhistas? Veja, e o salário é base para diversas verbas trabalhistas. É com base no salário que a gente calcula o 13º, que a gente calcula as férias, que a gente calcula o terço de férias, que a gente calcula o descanso semanal remunerado, que a gente calcula aí as contribuições previdenciárias, que a gente calcula aí o recolhimento do FGTS, que é 8% sobre o salário. Então, se a gente não sabe de fato o salário, como que a gente vai calcular? Né? E tem empresa que não entrega olerite. Né? Então, tem que pedir primeiro o olerite para poder liquidar de forma correta. Né? E vários outros documentos, por exemplo, folha de ponto, né? A gente precisa de folha de ponto para provar jornada de trabalho, para provar descontos indevidos, para provar horas extras, né? Intervalo interjornada ou intrajornada, né? Então tem um monte de verbas trabalhistas que dependem aí da folha de ponto. E a folha de ponto fica onde? Com o empregado ou com o empregador? Com o reclamante empregado ou com o reclamado empregador? Com o reclamado empregador. Então a gente tem que pedir, né, essa produção antecipada de prova. Pessoal, primeiro o Gabriel, né, e depois a Cristina aí. Gabriel, você fez uma pergunta, mas eu não consegui ler. Se você quiser falar aí, fica à vontade. O Gabriel está perguntando aí sobre acordo extrajudicial, a liquidação é desnecessária. Se for uma ação só de homologação de acordo, não que seja desnecessária, né? É que normalmente é feito em um valor mais baixo, né? E veja que a própria empresa, ela tem interesse, às vezes, em liquidar o valor do acordo, porque ela pode querer jogar como verba trabalhista ou como verba indenizatória, né? E, normalmente, é mais interessante para a empresa jogar como verba indenizatória, né? Porque se é verba indenizatória, não incide INSS, né? Não incide FGTS, então acaba economizando. E ao passo que se ela faz a proposta de acordo, né, e dentre esse valor de acordo, ela joga como verba trabalhista, né, salário, diferença de salário, 13º, terço de férias, FGTS, né, descanso semanal remunerado, ela vai ter que recolher INSS e FGTS sobre essas verbas, né. Então, assim, mesmo na homologação, uma ação de homologação de acordo, né, e hoje é possível, né, pós-reforma trabalhista é possível, só uma ação de homologação de acordo. Ainda assim, se descreve as verbas, se liquida as verbas, né? Mas, claro, por um valor normalmente mais baixo, mas mesmo a empresa tem interesse nessa liquidação porque ela prefere jogar como verba indenizatória para evitar a incidência de INSS e FGTS. Então, normalmente se liquida assim, ainda que o valor mais baixo, com essa ideia de jogar como verba indenizatória. E a Cristina também levantou a mão. Professor, essa reclamação de produção de provas, ela tem alguma semelhança assim no que ela objetiva, né? Com o habeas data? Não, nenhuma. Né? Não. O habeas data é um remédio constitucional usado contra órgão público para dados pessoais, né? Então, o habeas data ele tem um cabimento, né, e também um objeto muito mais restrito, né? O habeas data é um remédio constitucional, órgão público para dados pessoais, né, ou exibição de dados pessoais ou alteração de dados pessoais. Aqui, na produção antecipada de prova, é muito mais amplo, porque qualquer pessoa pode ser reclamado, inclusive órgão público, ente privado. Você pode pedir, por exemplo, a exibição de documento, né, na produção antecipada de prova.
Mas você pode pedir também, por exemplo, antecipação de uma perícia, né? Para eu poder entrar com a ação, eu tenho que fazer uma perícia primeiro. Pode pedir, é raro pedir, é raro o juiz deferir, mas pode pedir. Você pode pedir a oitiva de testemunha, né? Por exemplo, você precisa entrar com a reclamação trabalhista. Só que, e nessa reclamação trabalhista, você precisa ouvir uma testemunha. Só que essa testemunha está doente em fase terminal. Você não vai poder esperar a reclamação trabalhista para poder ouvir essa testemunha. Você entra com uma produção antecipada de prova para ouvir testemunha. Ou, sendo menos dramático aí, essa testemunha mora no Brasil, mas vai mudar para outro país. Aí ferrou, você não vai conseguir ouvi-la mais. Pensou? Carta rogatória em processo trabalhista? Meu Deus, né? Não vai ouvir nunca mais essa testemunha. Então, precisa ouvir antes dela mudar. Né? Então, você pode pedir, aí o juiz vai marcar uma audiência antes do próprio processo só para ouvir testemunha. E aí, ouve testemunha, toma por termo e acaba a produção antecipada de prova. Né? Então, a produção antecipada de prova ela é muito mais ampla, né, do que o mero habeas data. Aí, né? Qualquer tipo de meio de prova você pode produzir de forma antecipada. Normalmente é a exibição de documento. Você pode ter perícia, pode ter oitiva de testemunha, pode ser qualquer coisa. Né? Então é muito mais amplo aqui. Né? Então, entendi, professor, obrigada, viu? Não dá comparar, né? Não dá para comparar. Não. Tá bom, obrigada. Imagina. Pessoal, e eu entrei, né, com uma produção antecipada de prova, né, em meu nome aí, contra uma outra instituição de ensino, porque eu precisava de documento, né, eu não tinha documento nenhum, não tinha o LEVIT, né, não tinha recolhimento de FGTS, não tinha recolhimento de contribuição previdenciária, então não tinha folha de ponto, então nem sabia o que eu podia cobrar, o que eu não podia cobrar, né, numa reclamação trabalhista. E se eu entrar com a reclamação trabalhista, eu tenho que liquidar. Eu não quero entrar com uma ação temerária, né, não quero cobrar o que não é devido para mim, né, nada disso. Então, eu entrei com uma produção antecipada de prova. E aí o juiz determinou que a instituição de ensino exibisse em 30 dias, né, esses documentos que a gente pediu, inclusive ata de conselho, tudo, né, e se não exibisse em 30 dias, como de fato não exibiu, o juiz determinou a busca e apreensão de documentos, né, e aí foi o oficial de justiça, com reforço policial, lá na instituição de ensino, né, fazer busca e apreensão de documentos, né, e veja que, se tem documento físico ou papel, leva o documento. Se o documento não está em meio físico, está em meio digital, leva o computador, né? Busca e apreensão dos documentos, né? Não sei o que aconteceu, né? Não sei o que virou, mas, né? Pode chegar a esse ponto, né? Essa medida drástica aí. Pessoal, e também, olha só, é possível fazer pedido de tutela provisória aí, não antes do processo, mas dentro do próprio processo, dentro da própria reclamação trabalhista. E como esse pedido de tutela provisória é feito, então, dentro da reclamação trabalhista, ela é chamada de tutela provisória incidental. Por que incidental? Porque ela incide, né? Ela está colada no processo, ela está dentro do processo. Então, a gente entra com a reclamação trabalhista direto, pedindo verbas trabalhistas, pedindo verbas indenizatórias, aí, normal, liquidadas, tudo certinho. E a gente faz um pedido de tutela provisória dentro do processo. E sendo tutela provisória, né, dentro do processo, ele vai ter que ser decidido pelo juiz imediatamente, né? Não se espera o curso natural do processo, o fim do processo. O juiz tem que decidir esse processo, esse pedido de tutela provisória incidental imediatamente no curso do processo. E, pessoal, um pedido que normalmente se faz, né, em reclamação trabalhista é o bloqueio de ativos da empresa para garantir futura indenização, né, futura execução trabalhista. Então, a gente entra com a reclamação trabalhista, com os documentos que a gente já tem, liquidada, fazendo os pedidos, tudo certinho. Só que o processo, a reclamação trabalhista, não é julgada de cara. Ela vai ser julgada lá no final, e lá no final é que o juiz vai condenar a empresa a pagar verbas trabalhistas. E depois que transitou em julgado, é que o reclamante vai poder fazer a execução para pleitear essas verbas trabalhistas. Só que isso leva um tempo. E pode ser que, nesse tempo, a empresa venda tudo que ela tem, e aí o reclamante ganha, faz a execução, mas não leva, porque não acha mais um gato para puxar pelo rabo aí, porque nesse curso, né, do processo, nesse tempo de curso do processo, a empresa vendeu tudo que ela tinha. E aí,
nadou e morreu na praia. Então, para evitar esse tipo de coisa, é que é possível fazer um pedido de tutela provisória incidental para que, antes mesmo do juiz verificar se o reclamante tem razão ou não tem razão, se o reclamante tem ou não tem direito de receber alguma coisa, que o juiz já bloqueie os ativos da empresa, para que a empresa não possa mais vender nada, né, não possa mais dilapidar nada, né, não suma com seus bens, não suma com seu patrimônio, para que quando o processo chegar no final e o juiz condene a empresa a pagar a indenização, ainda existam bens para poder responder ao débito, né, ao valor da indenização. Ainda existam bens que possam ser penhorados, avaliados, alienados, né, vendidos e recolhido dinheiro para pagar o débito aí. Então, é muito comum, pessoal, né? Então, entra com uma reclamação trabalhista e faz o pedido aí de tutela provisória incidental para bloqueio de ativo, né? É claro que... Oi? Desculpa, essa tutela provisória, como ela é feita antes do ajuizamento da ação, ela tem um modelo próprio para seguir ou segue o mesmo modelo da petição inicial? Segue o mesmo modelo da petição inicial. Nós não vamos entrar nisso, porque, veja só, essa tutela provisória, ela não é baseada, ou ela não é normatizada pelo processo do trabalho. Ela é regrada, ela é normatizada pelo processo civil. Então, vocês vão estudar essa tutela provisória de forma mais aprofundada no processo civil, né? Se a gente entrar nisso, a gente não termina o processo do trabalho, e nosso objetivo é o processo do trabalho. Então, eu estou passando bem por cima disso aqui, né, só para vocês saberem que é possível na Justiça do Trabalho, mas a forma, os requisitos, os nomes, né, a classificação, tudo isso é do processo civil, e vocês vão ter que aguardar cenas dos próximos capítulos do processo civil para estudar isso aqui. No processo civil, se eu não me engano aí, vocês vão ter 2 meses, né, ou até 3 meses só para estudar a tutela provisória, né? Então é algo muito complexo, muito profundo, que não dá para a gente entrar aqui. Por isso que eu estou passando por cima, só para vocês saberem que existe, né? Não, beleza. Agora que você já falou isso aí, a gente já teve tutela provisória antecedente, as tutelas provisórias, assim, faladas na matéria, né, de processo civil. Agora, acho que faltou só a prática. É o processo civil que estuda isso, né? A gente só tá pincelando aqui para saber que existe, né? E claro, veja só, se a gente fosse estudar isso aqui, a gente ia complicar, né? Eu estou falando em antecedente incidental, mas na verdade é uma classificação imensa, né? A gente tem a tutela provisória de urgência ou de evidência, a gente tem a tutela provisória antecedente ou incidental, a gente tem a tutela provisória cautelar ou antecipatória. E dentre essas 3 classificações, cada qual com 2 espécies, nós podemos fazer qualquer tipo de combinação, né? A gente tem, então, a tutela de urgência antecedente cautelar, tutela de urgência antecedente antecipada, tutela de urgência incidental antecipada, tutela de urgência incidental cautelar. Então, resulta aí, né, numa árvore de classificação imensa. A gente não tem como entrar essa matéria do processo civil, né? Tanto é que coloquei aqui, ó, o regramento, né, artigo 381 do CPC, isso é matéria de processo civil, né? Então, a gama classificatória de uma tutela provisória é imensa, né? E aí vocês têm que estudar no processo civil. Infelizmente, a gente não tem como entrar aqui, né? Dentro aí da tutela provisória, né, de urgência, vocês vão ter que estudar o fumus boni iuris e o periculum in mora, né? Dentro de uma tutela provisória de evidência, vocês vão ter que entender, estudar a prova pré-constituída, né, a certeza, né? Então, é muita coisa aí. O Gabriel colocou, como não trabalho, não consegui ver, né? Como não trabalha em processo trabalhista, eventual bloqueio judicial é comunicado ao Bacen-Jude também? Né, o Bacen-Jude é um sistema padrão, né, inclusive começou na Justiça do Trabalho, né, e usa agora o 2.0, né, acho que é o Cisbacen agora, né, normal. O que muda da Justiça do Trabalho é que não usa o ESAGE, né, usa o PJE, que a gente mostrou na aula de sábado, né, então a Justiça Estadual, aqui em São Paulo, no Mato Grosso, usa ESAGE,
né, para fins do processo digital, mas dentro do processo digital tem os mesmos sistemas, Pacenjude, Renajude, Arisp, Infojude, Ciel, né, todos esses sistemas informatizados. Na Justiça do Trabalho também. A diferença é que o processo lá é pelo PJE, mas dentro do PJE você tem também Pacenjude, Renajude, Infojude, né, Arisp, Ciel, tudo também. Bom, pessoal, então essa tutela provisória incidental aqui para garantir a futura execução. Então, o juiz, se ele deferir a tutela, ele bloqueia os bens ficam bloqueados, a empresa reclamada fica proibida de vender, de onerar, de doar, de dilapidar patrimônio, e aí, então, ainda não é penhora, né, é um bloqueio, né, e não tem penhora aí. A penhora ela só vai ocorrer, de fato, na fase de execução. E aí, então, o bem que está bloqueado, ele vai ser convertido em penhora, né, lá na fase de execução. Então, não falem ainda de penhora, né? E tem advogado que pede tutela provisória para penhorar bens. Isso não existe, né? A tutela provisória ela é restrita da fase de execução. A gente faz pedido de tutela provisória para bloquear o bem ficar bloqueado até, e se for o caso, né, a fase de execução, para que se converta, então, de bloqueio e penhora. Então, é interessante, isso é muito útil. Agora, veja só, pessoal, os juízes, eles não dão esse bloqueio se for um caso separado, né? Se for uma reclamação trabalhista única de uma empresa grande aí, o juiz não vai bloquear bens, porque não precisa, né? A empresa vai ter patrimônio para pagar depois. Agora, veja, se for várias reclamações trabalhistas contra a mesma empresa, se todas elas forem julgadas procedentes e tiver que pagar o valor, a empresa não vai ter condição de pagar, né? E aí, né, nesse caso, né, os juízes vão dar o bloqueio de bens, né? Então, não é importante pedir, mas não é tão fácil conseguir, porque tem que ficar caracterizado aí realmente, né, que são grandes valores, que realmente a empresa não vai ter condição de pagar, que a empresa está dilapidando o patrimônio. Então, a gente normalmente só consegue isso, né, com uma gama grande aí de reclamações trabalhistas. Por exemplo, se for movida, né, por sindicato. O sindicato entra com a reclamação trabalhista em nome de um monte de empregados sindicalizados. O sindicato pede e normalmente consegue esse bloqueio de bens, porque não é uma só, né, são várias, é um montante muito grande, né? E nesse caso que eu comentei com vocês aí do sindicato, o sindicato conseguiu um bloqueio aí de 17 milhões, né, de reais da empresa, né? E está bloqueado, a empresa não tem acesso a esse dinheiro, não está penhorado, está bloqueado. E aí, quando começar a fase de execução, aí converte-se esse bloqueio em penhora, né? É assim que funciona. Bom, pessoal, e para a gente terminar, né, honorários da felicidade, ó, o sindicato, né, 5 a 15%, põe no meio termo, 10%, 17 milhões, tá bom, né? Dá para fazer aí um churrasco, né, de colchão duro no final de semana, né, com cristal quente, né? Já tá bom aí para o advogado do sindicato, né? Bom, pessoal, para a gente terminar, dado adiantado da hora, a gente precisa analisar aí o despacho inicial. Olha só, feita a petição inicial ela é distribuída, né? Esse é o termo técnico. Gente, não vamos falar que a gente protocolou petição inicial, porque petição inicial não é protocolada, petição inicial é distribuída. As demais petições intermediárias, elas são protocoladas. Contestação, réplica, especificação de prova, recursos, aí sim protocolado, né? Mas a petição inicial é distribuída. Distribuída a petição inicial, ela vai para o juiz e o juiz vai dar o seu despacho inicial. Olha só, primeira coisa que o juiz analisa, se a petição inicial, ela cumpre os requisitos legais, né, do artigo 319 e 840, 319 do CPC e 840 da CLT. E se cumpre, o juiz recebe essa petição inicial, vai tocar o processo, como a gente vai ver daqui a pouco. Agora, se essa petição inicial não cumpriu os requisitos do artigo 319 e 840 aí, ela é uma petição inicial inepta. E se ela é uma petição inicial inepta, o juiz ele vai extinguir essa petição inicial sem julgamento de mérito.
Então, uma petição inicial, uma reclamação trabalhista que não cumpre os requisitos legais 319 e 840, ela é inepta e ela vai ser extinta sem julgamento de mérito. Pessoal, e aqui tem uma diferença em relação ao processo civil. Aqui tem uma diferença em relação ao processo civil. Por quê? No processo civil, principalmente após o Código de Processo Civil de 2015, se o juiz verifica que a petição inicial é inepta, o juiz civil, ele é obrigado a intimar a parte autora para emendar a petição inicial, para corrigir o erro, para corrigir o vício, para arrumar a petição inicial. E aí ele intima e a parte autora tem essa oportunidade, então, de corrigir a petição inicial. Corrigindo, o juiz recebe a petição inicial e toca o processo. Não corrigindo, mas depois de ter intimado a parte autora para corrigir, e ela não corrigindo, aí sim o juiz vai poder considerá-la inepta e extinguir o processo sem julgamento de mérito. Ou seja, no processo civil, se a petição inicial é inepta, o juiz é obrigado a oportunizar a parte autora que ela emende a petição inicial. Contudo, isso não se aplica ao processo do trabalho. Olha só, o TSE, através da súmula 263, entende que na Justiça do Trabalho, se a petição inicial é inepta, o juiz do trabalho não é obrigado a intimar a parte autora para emendar a petição inicial, para corrigir a petição inicial. O juiz do trabalho já pode extinguir o processo imediatamente, né? Eu acho isso um absurdo, né? Porque o processo é contraditório, porque o processo é cooperativo entre as partes e também é o juiz, né? Então vamos cooperar, vamos ajudar, vamos salvar o processo. Mas esse é o entendimento do TST, esse é o entendimento que vale para a Justiça do Trabalho, né? Então, se a petição inicial for inepta, o juiz do trabalho, ele não é obrigado a intimar o autor para emendar, para corrigir. Ele já pode extinguir o processo imediatamente aí. E é o que normalmente acontece. Pessoal, na Justiça do Trabalho, se tiver algum erro aí na petição, o juiz já extingue de cara o processo do trabalho. Acabou, né? Então, uma peculiaridade importante. Agora, pessoal, se não for inepta, o juiz ele vai notificar aí o reclamante, né, e o reclamado, né, em 48 horas para a audiência, né, que ocorrerá aí no prazo de 5 dias. Texto de lei, isso não acontece, né? Então, até notifica o reclamado e o reclamante, né? Mas não é em 48 horas e a audiência nunca acontece, né, em 5 dias, né? Então, só para informação de vocês, a CLT fala que, recebida a petição inicial, notifica o reclamado e o reclamante em até 48 horas para realizar a audiência em até 5 dias. Isso não existe, isso não ocorre na prática. É rápido, né? A audiência trabalhista ela até que ocorre de forma rápida, mas não ocorre, né, com notificação em 48 horas e não ocorre em 5 dias aí. Bom, pessoal, terceira peculiaridade aqui. Olha só, no procedimento ordinário é possível citação por edital da empresa reclamada, né? No procedimento ordinário é possível a citação por edital da empresa reclamada. Então, se o reclamante não sabe o endereço da empresa, não sabe o endereço dos sócios que respondem pela empresa, no procedimento ordinário faz-se citação por edital. Gente, e o procedimento ordinário é o único na seara trabalhista que admite citação por edital, né? Procedimento sumário e procedimento sumaríssimo não admitem citação por edital. E aí vocês vão me perguntar, professor, e se eu entrei com uma ação, então, uma reclamação trabalhista de 2 salários mínimos ou com menos de 40 salários mínimos que deveriam tramitar pelo procedimento sumário ou sumaríssimo, né? E eu não tenho o endereço da empresa reclamada. O que acontece? O processo sumário e sumaríssimo vai ser extinto e aí você, reclamante, vai ter que fazer uma nova petição inicial, dando origem a um novo processo e informando o juiz que você não sabe do endereço da reclamada e pedindo que o juiz receba essa petição pelo procedimento ordinário
e, recebendo pelo procedimento ordinário, que faça a citação por edital. Então, se, na verdade, você não sabe o endereço da reclamada, nem adianta você entrar com reclamação pelo procedimento sumário ou pelo procedimento sumaríssimo, porque não vai poder citar por edital e o processo vai ser extinto, né? Então, se a gente não tem endereço da reclamada, não tem jeito, tem que fazer a petição inicial requerendo ao juiz que ele receba e processe pelo procedimento ordinário e faça a citação por edital, né? Pessoal, e a última observação, né, para a gente finalizar aí, né, que em qualquer processo, em qualquer procedimento, seja sumário, seja sumaríssimo e, claro, seja ordinário, a citação é quem interrompe a prescrição, né? Isso vale para o processo do trabalho, isso vale para o processo civil, né? Não é o ajuizamento da ação ou da reclamação que interrompe a prescrição. Quem interrompe a prescrição é a citação, né? É a citação. Agora, veja que, conseguindo citar, a interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação, né? Quem interrompe é a citação. Mas quando cita, é como se tivesse interrompido desde a data do ajuizamento da ação, né? Então, veja, o importante é entrar com a ação. O importante é entrar com a ação. E dentro daquela ação, é importante citar. Quanto antes, melhor. Mas ainda que demore para citar, não tem problema. Porque ainda que a citação posterior, e demore o tempo que for, que vai interromper a prescrição, feita a citação, a interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação, né? Isso vale para a Justiça do Trabalho em todos os procedimentos, sumário, sumaríssimo e também ordinário, né? Então, gente, se preocupem com o ajuizamento da ação e, uma vez ajuizado, se preocupem em realizar a citação, mas o tempo que for. Porque uma vez feita a citação, é como se você tivesse interrompido a prescrição na data do ajuizamento, na data da distribuição da petição inicial. Pessoal, e com isso a gente terminou essa primeira parte aí do procedimento ordinário, e na próxima aula a gente vai analisar, na verdade, o grosso mesmo do procedimento ordinário, que é a famosa audiência una trabalhista. E por que audiência una? Porque é uma audiência só em que se pratica todos os atos processuais, desde proposta de conciliação, até apresentação de contestação, até a análise em réplica dessa contestação, nem coloquei aqui, mas tem, né? Análise em réplica dessa contestação, e também toda a instrução processual, toda a produção de prova, os debates e também o julgamento, né? A sentença trabalhista. Então, veja que o procedimento, inclusive o procedimento ordinário, ele se resume basicamente à audiência, né? É a audiência una, e é una porque é uma só, que concentra todos os atos processuais. Conciliação, contestação, réplica, instrução, nova proposta de contestação, nova proposta de conciliação, né? Nova conciliação, debates e julgamento. E a gente analisa tudo isso na próxima aula, então. Pessoal, vou interromper aqui a gravação para não ficar o vídeo muito longo, agradecendo a presença e a paciência de vocês, desejando uma ótima semana, se cuidem, cuidem do próximo, né? E a gente se vê, se Deus quiser, com saúde na semana que vem. Mas eu continuo aqui caso tenham dúvidas aí. Pessoal,